O humor tem um papel social porque a gente só dessacraliza as coisas rindo delas. O humor ele é anarquista, ele é de esquerda, ele é oposição, ele não tem como fazer uma piada elogiando o rei. A piada vai ser sempre criticando o rei. Sempre tem isso no desenho de humor, e quando tu encontra uma pessoa e ela te diz, bah, é aquilo que eu queria dizer, tu disse em forma de desenho, tu passa a ser um porta-voz. Agora que eu já estou com 64 anos, eu já estou voltando a ser o que eu era. Um moleque que desenha irresponsavelmente pela internet e não ganha pongas nenhuma. Eu trabalho há 40 anos, já quase 40 anos, como desenhista de humor. Ganhei a minha vida com isso, eduquei meus filhos, comprei minha casa com desenho de humor. Quando cheguei em Porto Alegre, na Faculdade de Arquitetura, ganhei o apelido de Santiago, por causa da minha cidade natal, que é Santiago do Boqueirão. O meu nome é Neutair Abreu, conhecido pelo pseudônimo de Santiago. É uma coisa que eu nem sequer consigo precisar, porque era tão grande a minha paixão por desenho, desde pequeno. E a minha mãe disse que com 3 anos eu já desenhava coisas nas folhas, né? Me lembro sempre de eu procurando algum papel para desenhar. Eu me lembro que naquele tempo também não era muito, a oferta de papel para desenho não era muito grande, então eu desenhava muito nas costas de um calendário. Sempre tinha um calendário lá em casa que era grande, 12 meses, que ficava em branco ali, eu como é que se diz, me esbaldava desenhando. Mas realmente não sei quando que eu comecei a desenhar. Profissionalmente eu posso dizer que comecei a desenhar em 1974. Aí eu comecei a ganhar e trabalhar no jornal Folha da Tarde. Aí sim eu consigo precisar. Entrada na Faculdade de Arquitetura foi onde eu conheci pessoas com as quais eu debatia, com as quais a gente falava sobre arte e tal. O curso não mudou muito a minha vida, exceto as cadeiras de desenho que foram muito boas para mim. Eu aprendi perspectiva, aprendi sombra, aprendi desenho com bons professores. Mas o curso em si não foi tão importante. O importante foi a vivência da universidade. Foi o momento que eu comecei a me engajar em jornais estudantis e também foi o momento que eu, junto com outro colega, fizemos uma história em quadrinho e mandamos para um concurso em São Paulo, que era da Faculdade Mackenzie de São Paulo, e ganhamos o prêmio, e fomos a São Paulo receber o prêmio. E aí conhecemos o pessoal do Pasquim, que estava lá e tal. Foi uma coisa muito forte na minha vida. Eu digo, bom, agora acho que eu vou ser desenhista mesmo, né? Então a arquitetura foi, além de todo o bulício político que havia por ali, né? Era uma coisa assim que encantava muito a gente. Eu tive a sorte de pegar em 1973, quando eu entrei na Faculdade de Arquitetura, de pegar um momento de muita efervescência naquela faculdade ali. Acho que as pessoas criativas, jovens, como eu, estavam todas na Faculdade de Arquitetura, né? Tanto que depois dali saíram para vários campos de trabalho completamente diferentes, né? Não vou dizer que tive a sorte de chegar nesse momento que estava se fazendo o debate político, né? O enfrentamento político, né? com a ditadura. E eu, em seguida, na arquitetura, eu já terminei me conectando com o pessoal da Faculdade de Engenharia, que tinha um jornal chamado Construção. O jornal era muito bom, o jornal feito, a gente fazia, imprimia mesmo também ali na gráfica do centro acadêmico da Universidade, da Faculdade de Engenharia, e o jornal se chamava Construção, eu fiz o logotipo, que era uma espécie de construção, e claro que era inspirado na música do Chico Buarque de Holanda, né? E um dos exemplares, das edições que nós fizemos, era sobre a volta dos restos mortais do Dom Pedro I ao Brasil, comemorava os 150 anos da independência. Era uma festa muito grande da ditadura, dos militares, e nós esculhambamos com a volta dos ossos, né? Esse jornal terminando um professor da faculdade, que tinha o nome de Amadeu, mas chamava de Amadeu do Duro. Ele levou o jornal para o DOPS e os diretores, o pessoal da diretoria do centro acadêmico foi chamado lá para dar depoimento. Acho que ficaram um dia, uma noite lá, não sei. E eu, como eu assinava Santiago e não tinha o Neutair, não conseguia descobrir quem era. O Neutair é o meu nome verdadeiro, né? Não conseguia descobrir, eu consegui não ser interrogado nesse momento, né? Eu não era corajoso, não era nada, eu era um irresponsável, não sabia o que poderia acontecer ali.
Hoje eu penso, tipo, meu Deus, onde é que eu andei? Onde é que eu andei metido? Onde é que, em que beira de precipício eu caminhava? Fico meio assustado também com essa coisa, assim, porque eu vejo nessa manifestação, eu vejo uma manifestação na televisão e só tem gente bacana, só tem gente, me parece gente do society, gente da classe média alta, e me apavora um pouco isso. Os interesses da classe média alta não são mesmo do povão. Então eu fico muito assustado com essas passeatas que estão se desenvolvendo hoje em dia. Até porque tem um forte contingente de pessoas lá que pedem a volta dos militares, né? Eu não sei se é pessoas tão jovens que não conheçam essa experiência dura que nós tivemos, ou é pessoas tão velhas que já esqueceram, já caducaram para pedir esse tipo de comando no país. Eu também tive a felicidade de participar do Cojornal desde a inauguração, desde da fundação, como sócio e trabalhador também do Cojornal. E também eu mandava desenhos para o Pasquim, daqui de Porto Alegre. Era o tempo que não tinha meios de comunicação tão eficientes como hoje, mas eu fazia xerox dos meus desenhos, retocava porque as xerox não eram boas ainda e mandava para o Pasquim. Então, quando eu trabalhava na Folha da Tarde, eu trabalhei quase 10 anos, os desenhos que não passavam na Folha da Tarde, que o editor dizia, não, isso aqui não pode entrar, eu sabia que ia ser sucesso no Pasquim. Aí eu mandava imediatamente para o Pasquim, na semana seguinte estava saindo lá, e aí realmente era sucesso esses desenhos. E até quase que fechar o Pasquim, eu continuava mandando material para o Pasquim, desde aqui de Porto Alegre. E isso foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que hoje não tem mais nada assim, pelo menos impresso, né, que se assemelha ao que foi aquelas publicações da década de 70 lá. Bom, os impressos estão todos eles indo para o ralo, né? Mas não tem mais impressos e tem a internet que está aí, né, se apresenta como uma possibilidade. E eu acho que no fim da minha carreira, agora que eu já estou com 64 anos, eu já estou voltando a ser o que eu era. Um moleque que desenha irresponsavelmente pela internet e não ganha pongas nenhuma. Eu não ganho nada para trabalhar na internet, trabalho de graça. E também vejo que não tem mais a possibilidade de ter empregos hoje em dia em jornais, ninguém mais emprega um desenhista. Na verdade, a profissão de desenhista de humor, ela está terminando. Continua o hobby, o fazer amador sem ganhar nada, continua e é muito forte na internet e tudo mais, mas realmente ninguém, mas não tem mais nenhuma revista, nenhum jornal. De repente, alguma editora de livro ainda pode pagar por um desenho, mas ninguém mais paga por um cartoon hoje em dia. Houve também, ao longo dos anos, dos últimos 20 anos, uma cassação branca dos desenhistas. Os desenhistas mais independentes, mais à esquerda, foram colocados de lado. Todos eles foram colocados de lado. Ficou os mais centristas, os mais medianos, né? Medianos no sentido político, né? Os mais centristas ficaram mantidos nos jornais. Porque, bem antes desse corte que a internet deu nos jornais impressos, os jornais vinham, desde a década de 90, nas privatizações do Fernando Henrique, eles vinham limando qualquer pensamento de esquerda, né? Os desenhistas foram os primeiros a serem limados nessa direitização forte que houve nos jornais impressos, nas revistas, né? Os desenhistas são os primeiros que dançam nesse momento, porque a linguagem do humor, a linguagem do cartoon, ela é muito forte, muito imediata, né? E o humor não sabe viver sem ser oposição, né? O humor ele é anarquista, ele é de esquerda, ele é oposição, ele não tem como fazer uma piada elogiando o rei. A piada vai ser sempre criticando o rei, né? Acho que o humor tem um papel social, porque a gente só dessacraliza as coisas rindo delas, né? Tudo começa, uma sociedade começa a inventar coisas muito sagradas, alguém vai ter que rir dali para dessacralizar e quebrar o tabu, senão vira tabu, né? Política, religiões, ídolos, líderes, mitos. O humor vem aí para rir de tudo isso aí, né? O grande lema dos humoristas, os humoristas que eu digo não é o stand-up comédia, esses caras que estão fazendo humor por dinheiro, não. É o humorista que realmente tem um ideal na vida, ele acha que vai realmente mudar o mundo. É a tradição que eu digo sempre, a tradição do Mark Twain, do Bernard Shaw, do Luiz Fernando, do Milor Fernandes. Esses humoristas, eles têm por lema aquela velha frase, né? Perco o amigo, mas não perco a piada. É evidente que não é uma piada evidente que não vai ser uma piada só para esculhambar alguém, é uma piada que vai
vai debater, vai questionar um mito qualquer que está sendo construído. Com a execução dos colegas lá na França, esse tema ficou forte nos debates, mas a liberdade de expressão, eu sou pela plena liberdade de expressão. Claro que tu vai ter que ter, o desenhista que vai ocupar um espaço no jornal vai ter que ter alguma responsabilidade, né? É evidente que a gente não vai querer usar a liberdade de expressão que a gente tem para fazer a piada preconceituosa. Aí é o momento que o politicamente correto entra bem. A vocação do humor, eu volto a falar do Charlie na França, que eu sou Charlie, je suis Charlie, eu sou fã do Charlie, acho que foi uma estupidez e não tenho nenhum tipo de máscara, como faz certas pessoas. Eu me solidarizo com os desenhistas mortos, mas... Aí vem um monte de bobagem, um monte de besteira no mas. Eu não sou da turma do mas e sou fã do Charlie e acho que o Charlie fazia a coisa certa para mim, que era a crítica ao poder. O humor tem essa vocação de derrubar o poder, de xingar o poder, de maltratar o poder, e com isso ele constrói coisas muito, muito positivas no mundo, desde o tempo de Voltaire, que já debochava de padres, do clero e tudo mais, e debochar do poder é debochar do poder religioso, do poder legislativo, do executivo, do poder econômico principalmente, o poder militar, é debochar de tudo. É o que o Charlie fazia. As pessoas diziam, porque o jornal criticava as religiões. Não, ele criticava os poderes todos, e as religiões são poderes enormes. E como é que eles poderiam criticar os poderes sem criticar o poder religioso? Seria uma coisa absurda, eles criticarem até um ponto e cortarem a crítica a partir dali, né? Então, os líderes religiosos, que são todos grandes espertos, manipulando uma massa de pessoas, todos os líderes religiosos, né? Você não tem como não criticar isso aí. Então, eu acho que a liberdade de expressão é um bem absoluto, para mim, absoluto, liberdade de expressão. Claro que a gente não deve confundir com essa liberdade de expressão proclamada pelos jornalões aí, que não querem ser criticados, não querem um conselho de jornalista, não querem um conselho de ética. Não é essa liberdade de expressão que se fala. A liberdade de expressão é aquela plena mesmo, né? E que, na verdade, a liberdade de expressão, já dizia um grande jornalista americano que trabalhava na revista New Yorker, ele trabalhou para os grandes jornais, ele dizia, liberdade de expressão só existe a liberdade do patrão. Não tem essa. O patrão é que tem liberdade para dizer o que quer. O resto são empregados, vão fazer o que gostam de fazer, mas vai sair se o patrão deixar. Eu acho que a empatia vem da coisa do gauchismo, talvez, né? Da coisa da gente ser realmente um estado bem diferente do resto do país, né? Um estado tão diferente que chega a ter vontades de independência, de ter desejos de separatismo e tudo mais. Então as pessoas se identificam. Mas o personagem que eu fiz é um personagem curioso, porque ele não é um anti-herói, ele é um personagem que diz coisas positivas e tudo mais. Um anti-herói seria o Raditz, né? Um herói que é trapalhão, mas mesmo assim eu fico muito surpreso quando vejo pelo interior que as pessoas falam do meu personagem, apesar dele ter sido publicado com frequência mesmo no Jornal de Cooperativas, mas que andou muito pelo interior do estado, que era um jornal editado pela Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul. E até hoje as pessoas, tem gente que recortou e guardou e tal. E também o fato de eu ter feito ele, ter editado assim as boas histórias do Macanudo, eu editei elas em livros, né? Foram feitos pela LPM e pela Mercado Aberto. Esses livros ficaram. O livro, por incrível que pareça, às vezes as pessoas vêm procurar numa feira do livro do interior, com um livro daqueles que foi comprado em 1980 e pouco. O livro já está meio cebozinho, eu acho maravilhoso, porque tenho certeza que ele emprestou para o vizinho olhar e tal, que circulou aquele livro, e os livros estão aí ainda, né? Esses permanecem, isso que é o bom do livro, né? Os jornais geralmente são postos fora, mas o livro, as pessoas têm um carinho pelos livros e conseguem guardar. E as coisas que o meu personagem dizia, eu acho que muitas vezes as pessoas me falavam que ele dizia as coisas que as pessoas queriam dizer, né? Sempre tem isso no desenho de humor, quando tu encontra uma pessoa e ela te diz, é aquilo que eu queria dizer, tu disse em forma de desenho, tu passa a ser um porta-voz principalmente nas questões políticas, econômicas, sociais, tu é o porta-voz de uma massa que não tem como se expressar, tu disse aquilo. E, em geral, o humor diz mais do que o jornal diz. O jornal avança, o humor sempre avança mais naquilo que o jornal disse. Pelo menos eu procurei sempre fazer isso, né? E sempre procurei também desbravar a fronteira, né? Não pode isso, vamos ver, eu vou um pouquinho adiante para ver o que vai acontecer.
A maioria das vezes eu perdi o emprego por causa disso. Mas eu acho que perdi por uma causa boa, porque se tu te acomodar e não forçar as fronteiras do que pode e o que não pode dizer, vou vir um funcionário qualquer desse que bate carimbo, faz uma rotina do dia a dia. E eu já vi vários casos de desenhistas que viraram assim, viraram desenhistas que o cara tem que cumprir aquele papel hoje, vai lá e faz qualquer coisa e vai embora, né? Eu não acho que o humor tem um compromisso muito grande. Se nós estamos falando para milhares de pessoas, a gente tem que saber o que vai dizer, né? E a gente tem que ter liberdade para dizer também. E achar que tal e tal coisa tem que ser criticada e vamos lá. Acho que ganhar prêmio sempre foi uma coisa maravilhosa, até porque alguns prêmios me proporcionaram prêmio em dinheiro, nada muito milionário assim, mas pelo menos a possibilidade, eu viajei já 2 vezes por conta de prêmios, né? E né, fui receber o prêmio no Japão, depois fui receber um prêmio na Bulgária. Dá mais satisfação é saber que tu tá conseguindo te comunicar com o mundo, né? Eu vinha marcado assim de um tempo, desde que eu comecei a publicar em Porto Alegre, eu vinha meio marcado por ser regionalista e tal. Aí eu digo, pô, mas para, porque eu não sou regionalista, eu desenho, o que eu desenho pode ser entendido em qualquer parte do mundo, desde que eu use a piada sem palavras e desde que eu use um tema universal. Isso me proporcionou esses prêmios, principalmente com um tema assim que me ajudou muito, que é a ecologia, um tema que está em qualquer canto do mundo hoje e que eu consegui fazer desenhos onde eu evitava a palavra, completamente a palavra. O bom cartoon, o ideal do cartunista é quando ele consegue dizer sem palavras, né? A primeira vez que eu ganhei no Japão, lá eu senti isso, um desenho sobre ecologia, tratava de árvores, e eu digo, pô, os caras entenderam, não só entenderam como premiaram, né? Gostaram e premiaram. Isso foi uma enorme satisfação. Isso aí são coisas que vão te estimulando muito, né? Esse tipo de premiação. E também eu vencia também uma certa dificuldade de publicar no centro do país. Eu digo, bom, o centro do país não está me publicando, né? Apenas o Pasquim estava me publicando. Eu digo, então o mundo vai me publicar. Uma espécie de saída honrosa. Mas o humor, realmente, o humor gráfico é que nem a música instrumental. Ele é exatamente como a música instrumental. Se comunica pelo som, e o desenho, o cartoon que se comunica pelo desenho, né? Tu pode falar com o mundo inteiro, sem problemas nenhum, desde que tu saiba trabalhar em cima do tema, né? Os escritores são consagrados, são badalados, né? Os desenhistas são meio atirados para um lado, né? O desenhista é uma figurinha meio secundária no mundo das artes, no panorama cultural. Mas a gente se vinga dos escritores quando a gente consegue mandar um desenho para o exterior e ser entendido, né, num planeta completamente distante. Os escritores já têm essa barreira, eles não conseguem, depende do tradutor. Então é o momento que a gente se vinga daquela glória que os escritores têm, dão conferências e ganham prêmios, entram para a Academia Brasileira de Letras e ganham um jeton de 10 mil por mês e um fardão. Eu não tenho inveja dessa bobagem aí, mas eu rio um pouco, porque eles saem daqui na fronteira da Argentina, eles morreram. Eu não. Eu vou para a Argentina, vou para o Japão, e o meu desenho, pelo menos, e é entendido em qualquer lugar. O meu pai que era um gauchão da fronteira, lá, ele nascido entre São Borja e Santiago, ali, e ele olhava os meus desenhos e assim, homem antigo, assim, né, homem que teria hoje 100 e poucos anos, ele dizia assim, eu não entendo muito bem, mas se os japoneses, que são gente inteligente premiada, deve ser bom. Essas cadeiras de desenho que foram muito boas, modelagem também que eu tive lá foi bom, foi muito importante para mim. Cálculo já não foi tão bom, até cheguei a passar em cálculo, mas não me apaixonei pelo cálculo infinitesimal. E a cadeira que era dada pelo professor San Martín, acho que era álgebra, se não me engano, eu fiz umas 3 vezes e nunca consegui passar. Foi uma das que me impulsionou para me desistir do curso de arquitetura. Eu digo, não adianta, minha cabeça não é matemática, não tem jeito de entender isso aí. Até hoje ainda tenho uma dificuldade. Eu tenho o dia de somar o talão de cheque, né? O dia inteiro eu passo somando o talão de cheque, olhando o cartão do banco, para tentar entender o que eu fiz. Essa universidade foi fundamental na minha vida, tia. Os jornais estudantis que eu participei, os debates que eu ouvi na faculdade, quanta coisa que me abriu a cabeça. Eu vinha do interior, o meu apelido é Santiago, porque eu vinha de Santiago do Boqueirão, né? Uma cidade pequena, onde o debate era escasso lá. A gente já tinha uma janelinha importante lá na minha cidade, que era o cinema, que eu ia 3 vezes por semana ao cinema, e o cinema era a minha janela para o mundo, onde eu via alguma coisa, comecei a ver filmes assim que não eram só aventuras. Eu tinha um irmão que gostava muito, começou a entender de cinema e me explicava. Hoje ele é fotógrafo, Luiz Abreu,
e ele seguiu fiel a essa linguagem visual que o cinema nos ensinou. E quando eu chego em Porto Alegre, eu tô assim, uma terra virgem para qualquer tipo de plantação. E aí tinha debates maravilhosos na Faculdade de Arquitetura, né? Aqueles debates de esquerda, política, arte, né? A gente começava a ver uma grande mudança no mundo já. A gente via que as artes não iam ficar só nas artes conhecidas da época, as formas, os suportes conhecidos da época, a coisa ia se ampliar e tal.